O tema nessa noite, nós estamos hoje já na 4 semanas que nós estamos aqui, e a campanha são 7 semanas por um propósito. Tem gente que está desde o começo, tem gente que está chegando hoje. Mesmo que você esteja chegando hoje, ainda tem mais 3 semanas para a gente realizar essa campanha. Faz aí um voto de você estar aqui mais 3 semanas com a gente, ouvindo a palavra, orando por esse projeto, por esse propósito. Ore por alguém, seja bênção na vida de alguém, para que alguém também seja bênção na tua vida, viu? Quando a gente só olha para o nosso umbigo, quando a gente só olha para dentro de nós, quando a gente só fica olhando, né, para aquilo que Deus não fez na nossa vida, a gente só fica murmurando, a gente fica trazendo para a nossa vida coisas e situações que vai atrapalhar nosso milagre, viu? Vamos lá então? 2 Reis, capítulo 4. Diz assim, ó. 2 Reis, capítulo 4, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos e escravos. E Eliseu disse-lhe: O que hei de fazer? E disse-me: O que é que tens em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta, atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que se ver cheia. E ela foi e se trancou com os seus filhos, e lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me mais uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e aos teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós oramos e clamamos e pedimos o milagre do Senhor agora sobre esta palavra. Que a mão do Senhor dirija, que a mão do Senhor esteja, Deus, trabalhando nesta noite, nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Preste atenção aqui. Eu sei que às vezes um barulho, uma circulação, uma criança correndo, deixa ela correr, deixa ela fazer, esquece. Tá? Olha aqui, porque Deus tem uma palavra muito rápida, Deus tem uma palavra especial, e Deus falou muito ao meu coração. Só que eu já preguei muitas vezes esse tema aqui, mas hoje o Senhor separou situações aqui. Então o tema nessa noite é a viúva, o azeite e a multiplicação. Fala assim: a viúva, o azeite e a multiplicação. Então eu vou falar um pouquinho das 3 áreas aqui que resultou num milagre na vida desta mulher. Primeira coisa, eu quero começar com a viúva. O que representava a viúva nesta época aqui do profeta Eliseu? O que representava? A viúva representava uma mulher que passou por uma perda difícil, passou por a perda do sustento dela. E naquela época não tinha INSS, não tinha ajuda do governo, não tinha ajuda salário, não tinha ajuda de gás, ninguém queria saber. Ela tinha que ter o filho mais velho, e o filho mais velho, quando o pai falecia, o filho mais velho assumia a casa, assumia a mãe, assumia os irmãos, era ele que dominava tudo ali, trazia sustento para casa, porque aquela cultura era uma cultura que só os homens tinham liberdade de trabalhar, de fazer as coisas, de realizar, de vender, de fazer qualquer coisa. Uma mulher sozinho, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia negociar, ela não conseguia realizar nada, porque a palavra da mulher não tinha valor, a palavra da mulher era desprezada. A mulher só servia para criar filhos e procriar e dar satisfação sexual para o homem. Desde o momento em que Eva, lá no Jardim do Éden, ela teve aquele papo e Adão estava ali, e eu posso dizer que não foi tão culpa de Eva, mas foi culpa de Adão, que não cuidou da sua esposa, que não conversaram com Deus, que não foram lá falar com o Senhor: Senhor, olha, a serpente está falando com a gente assim, 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 isso é verdade, isso não é verdade? Não, mas eles foram e realizaram, e desde aquele momento
o Senhor ali separou Eva para agora, o Senhor disse assim, vai ter agora, para você criar, para você ter filhos, você vai ter dor no parto. E a mulher naquele momento estava recebendo uma recompensa dolorosa, uma recompensa difícil, complicada, mas nós percebemos aqui que a maioria que está aqui hoje participando do culto são de mulheres, né? Se eu falar mais um pouco aqui contra a mulher, eu vou apanhar aqui, né? Se a gente fizer um cálculo aqui, tem mais mulheres aqui. E quando a gente olha a força da mulher, o homem, muitas das vezes, quando tem uma pedra no rim, o homem fica ali chorando, reclamando. Quando o homem faz um cortinho, ele fica reclamando. O homem, quando está com uma dorzinha de cabeça, ele chega assim, não vou fazer mais nada, estou aqui. Mas a mulher, ela além de trabalhar fora, ela chega, cuida da casa, ela passa roupa, ela lava roupa, ela cuida do filho, ela assiste televisão, ela dá conta de todas as coisas da casa, deixa a casa limpinha e ainda tem tempo para educar, para fazer a lição e dar atenção e ouvir as queixas do marido, que nada deu certo, que tudo, as coisas não aconteceram, mas ela vai lá e ainda dá uma força de palavra, de ânimo. Não, amanhã vai dar certo, Deus está contigo, estamos orando. E é por isso que a maioria aqui são mulheres, porque a mulher, ela é a alma da casa. A mulher, ela carrega algo diferente que o homem não carrega. O homem carrega a razão, a força, o físico, mas a mulher carrega uma essência completamente diferente, que é a beleza, que é a graça e é também a transformação de algo que não existia, como algo que vai passar a existir, que é os filhos. Ela cria, ela dá vida, ela é parecida com Deus quando Deus me formou, quando Deus te formou. Então, meu querido, quando o anjo chega para Maria e diz assim, Maria, agraciada, e eu quero dizer para as mulheres que estão aqui nesta noite, você também é agraciada pelo Senhor. Deus é contigo e a tua força, a tua oração vai ter um resultado lá na tua casa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você, homem que está aqui falando assim, nossa pastor, é culto de mulheres aqui agora, o senhor só está falando para as mulheres. E eu quero liberar para você também, meu querido. Assim como o profeta estava diante daquela mulher e ele soube trazer uma palavra, eu quero dizer a você, homem, há poder na tua palavra, há poder na tua oração. Você é o sacerdote da tua casa, você é o sacerdote para com os teus filhos. E muitas das vezes o diabo, o inimigo, tem colocado palavras ruins na tua boca para você amaldiçoar as coisas, para você declarar coisas ruins na tua casa, que não vai dar certo, que não tem jeito, que o teu salário não aumenta, que o teu emprego não serve para nada, que o teu emprego, talvez você está dizendo assim, olha, eu não vou aguentar até o final do ano, não tem jeito para a minha vida. E Deus está dizendo, meu querido, você é um profeta de Deus, começa a mudar essa realidade, quando você trouxer palavras de vitória sobre a tua boca. Profetize sobre o vale, profetize sobre a tua esposa, profetize sobre os teus filhos, profetize na igreja, profetize no teu trabalho, profetize na tua casa, declare, porque Deus vai usar a tua palavra para mudar a história de muitas pessoas e principalmente a tua história. Tá vendo? Homem, você não está à toa aqui também não. Nosso trabalho é de profeta, e profeta traz resultado, profeta traz uma situação, porque esta mulher, ela representa a mulher viúva. Fala para quem está do seu lado quase dormindo, fala assim, a mulher viúva representa o problema. Mas fala assim, mas o profeta representa a solução. Glória a Deus. Oh, meu querido, teve homem que encheu agora o peitão, falou, está vendo? Não. Há uma diferença agora. Porque essa mulher, ela foi ali para o profeta que representava Deus na terra. Então a viúva aqui representa o problema que eu e você, homem, mulher que está aqui, estamos passando ou enfrentando, seja na tua casa, seja com filho, seja com neto, seja no trabalho. A viúva representa o problema, a dificuldade. A viúva representa a falta de recurso, a limitação que aquela mulher tinha de atrair recursos novos para ela. Mas aquela mulher, ela não ficou ali olhando para o problema que ela tinha, ela não ficou chorando pelo problema que ela tinha, mas ela foi buscar uma solução. Está entendendo? O que Deus está trazendo para nós aqui
Deus está nos ensinando que filhos e filhas não ficam em casa chorando, reclamando, murmurando. Cristão que é cristão não fica reclamando pelo leite derramado. Cristão que é cristão pega um pano e vai enxugar aquele leite e vai terminar de tomar o café, porque é daquele leite com café que vai te dar força para você continuar aquele dia. Por isso, meu querido, saiba de uma coisa, como eu disse no começo, e Deus falou muito ao meu coração, o problema não é sinal de derrota. O problema é sinal que o Senhor está abrindo uma porta de vitória para a tua vida. Você pode olhar para o problema e falar assim, esse problema veio para matar, veio para me destruir. Mas você pode olhar para o problema e falar assim, ei, esse problema é a minha solução. Está me chamando para a igreja de novo? Quantas vezes o problema nos levou para orar mais, para jejuar mais? E o Senhor fala, nossa, vou deixar esse camarada cheio de problema. Né? Vou deixar, olha só, o Rubens estava com problema, né? Quando o Rubens não tinha problema, o Rubens nem orava mais, nem lia mais a palavra, nem cantava mais. Mas hoje eu coloco alguns problemas, eu estou vendo o Rubens catando violão, eu estou vendo o Rubens chorando, eu estou vendo o Rubens se abrindo, até as músicas que o Rubens ouvia no carro do Exalta Samba, né? Do Catinguelê, ele já não está ouvindo mais, ele está ouvindo agora, ele está ouvindo Cassiane, ele está ouvindo agora Davi Sá. Olha só, e Deus começa a ver, fala assim, e o anjo fala assim, continua com a prova. Deus fala assim, continua mais um pouquinho, porque eu estou gostando do Rubens assim. Deixa essa prova mais um pouquinho, porque eu quero ensinar algo para o Rubens, eu quero declarar algo na vida dele. Meu querido, eu estou usando o Rubens aqui para você entender que muitas das vezes, meu querido, a luta, a situação difícil vem na nossa vida, para que nós possamos enxergar que existe um Deus que está cuidando de mim e de você. Aleluia, e Ele vai se manifestar. Glória a Deus. Aleluia. Há uma unção profética nesse lugar, meu querido. E aí essa viúva vai na direção do profeta e o profeta fala assim, ela queria uma ajuda, que os irmãos dessem uma cesta básica para ela. Ela falou assim, eu estou os credores, olha, o meu servo vinha aqui nessa igreja. Você vê que ela já chega já intimando, ó, o meu servo, você lembra, profeta, que o meu servo, o meu marido, cuidava, era diácono dessa igreja aqui. Ele abria e fechava as portas aqui, era mais ou menos o Reinaldo lá da SEB. E aí o profeta falou assim, o que eu tenho eu com isso? Que ele era servo, que era isso, que era aquilo. E aí ele pergunta, mas o que você tem na tua casa? É o segundo ponto agora, meu querido. Eu falei da viúva, agora eu vou falar do azeite. E aí ele fala, o que você tem na tua casa? E ela fala assim, tua serva tem apenas um pouquinho de azeite. O que é um pouquinho de azeite? Então o profeta falou assim, então você vai emprestar muitas vasilhas vazias. Vai entrar, vai fechar a porta com os seus filhos e você vai começar a derramar o pouquinho de azeite, você vai começar a dividir em todas as vasilhas que você emprestou ou vai emprestar. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Eu entendo uma coisa aqui, que a viúva era o problema, mas o pouquinho de azeite, ela não enxergava que aquele pouquinho de azeite poderia mudar e transformar a vida dela. E ela disse assim, ela achou que aquela porção de azeite que ela tinha era muito pouco. E às vezes a gente olha para dentro de nós e fala assim, o que é orar numa situação dessa que eu estou vivendo? Orar vai trazer dinheiro? Orar vai trazer uma solução para o problema do meu marido que está lá no bar? Não, eu tenho que ir lá tirar ele pelos cabelos e trazer, fazer escândalo, e xingar e bater nele, não é? Não, eu tenho que tomar uma atitude. Mas às vezes o azeite aqui representa um pouquinho de fé. O azeite representa algo que é precioso. O azeite sempre representou o poder do Espírito Santo de Deus, representou a palavra de Deus, a presença do Senhor. O azeite era usado tanto na comida, o azeite era usado para embalsamar os mortos, o azeite era usado para colocar fogo na casa, né? Não colocar fogo para pegar fogo na casa, mas enchia o azeite lá na lamparina e ele trazia luz àquele ambiente que estava talvez na escuridão. Eu já fui no sítio e foi uma experiência assim, não tinha iluminação, não tinha energia, não tinha nada, água de poço, sítio mesmo, né, irmãos? E eu fui de calça branca, né? Mas que besta, né? Calça branca, para um sítio.
e não sabia andar no escuro para a gente ir no culto. Para ir no culto a gente foi de dia e para voltar depois. Aí os irmãos vinham, já estavam acostumados a andar pelos caminhos, e aí quando a gente estava voltando, e eu pisando no serviço das vacas, no serviço dos boi, passar, já caía, porque não sabia andar de dia, de noite, estava acostumado. E eles andavam apenas pelo brilho da lua. E aí eles falaram assim, se você se concentrar, você vai conseguir enxergar o caminho. Você vai se acostumar. E lá na casa não tinha TV, não tinha nada, não tinha força, energia. E aí para iluminar a casa eles colocavam naquele, naquele lampião, acendia, colocava lá e acendia aquele lampião. E ali eles todos reunidos na sala. Já viu aquelas pessoas de sítio, de famílias, que eles ficam envergonhados, eles têm bastante filho, E aquela família, eles ficavam todos envergonhados, eles ficavam de longe olhando a gente. E aí eu lembro que a gente foi para visitar, fazer um final de semana com os irmãos, que tinha uma igreja lá no sítio, a gente foi lá. E aí o dono da casa, o senhor lá que nos chamou, falou assim, toca um pouquinho de violão, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, Eu lembro que a gente adorava, cantava lá, e eles, puxa puxa aquela, puxa aquele. E foi uma experiência assim que, às vezes a gente está acostumado, com a iluminação, acostumado com o microfone, acostumado com tudo, e ali não tinha recurso nenhum, mas a presença do Senhor foi tão forte naquele lugar. O Senhor me ensinou tanta coisa na humildade, na humildade da igreja, Às vezes a gente fala assim, puxa, para adorar o Senhor a gente precisa de teclado, de bateria, de pessoas cantando muito bem, mas a gente viu a humildade dos irmãos ali naquela igreja, chinelinho de dedo, eles não têm um músico para tocar, e a gente naquele final de semana, para eles era algo especial, porque tinha 2 músicos lá tocando, 2 músicos adorando a Deus ali. E para aquele homem receber a gente na casa dele, ele falou assim, eu estou recebendo 2 profetas de Deus aqui cantando na minha casa, adorando, bendizendo. Então, meu querido, a gente vê que quem tem a presença do Senhor, mesmo que esteja vivendo numa situação humilde, mesmo que esteja num quartinho escuro, quem tem a presença do Senhor nunca está sozinho, porque a presença do Senhor faz a diferença. Enquanto mais você adorar a Deus, mais o azeite vai aumentar na tua vida, e quando o azeite aumenta, você começa a transbordar. Aleluia! E é isso que Deus quer na nossa vida, que a gente olhe para dentro de nós, a gente fala assim, mas eu tenho pouca fé, eu tenho pouca experiência, eu não conheço nada de Bíblia. Oh, meu querido, você possa olhar para dentro de você e falar assim, eu estou tão limitado, mas eu quero trazer uma palavra do Senhor nessa noite. Olha, você com todas as tuas limitações, esse pouquinho de azeite que você tem no coração, fez com que você viesse na casa do Senhor, fez com que você estivesse até agora assistindo aí pelo Facebook, e eu quero declarar sobre a tua vida, meu querido, creia que esse pouquinho de azeite está já fazendo a diferença na tua vida. Glória a Deus. Falamos da viúva, falamos do azeite, e agora nós vamos falar da multiplicação. Oh, meu querido. Então, quando eu chego na multiplicação, eu não tenho mais o que falar a não ser atitude. Para que a multiplicação aconteça na nossa vida, é necessária atitude, porque nós já temos o problema. Nós já temos um pouquinho de azeite dentro de nós, que é o conhecimento, que é o temor a Deus, que a gente acha que é insignificante a presença de Deus na nossa vida, que parece que a gente tem tanta pouca fé, mas é tão gostoso quando o pastor ora por mim. Quem sou eu para orar sozinho em casa? Eu não tenho força. Eu já vi pessoas falando assim, pastor, eu tento orar em casa, mas não tenho força. Hein? Eu tento fazer alguma coisa para Deus, mas não consigo. Toda vez que eu começo, parece que alguma coisa me barra, me segura. Olha, pastor, eu comecei semana passada, comecei a ler e orar todos os dias, mas parece que levantou uma potestade dentro da minha casa. Meu querido, sempre a potestade, o problema vai querer tirar a nossa visão, tirar o azeite de dentro de nós. Mas aqui o profeta falou assim, vai emprestar vasilhas vazias. E sabe o que representa para que uma multiplicação aconteça na nossa vida, irmãos? É meio contrário, daquilo que a gente imagina. A gente imagina que para acontecer a multiplicação, é Deus abrir uma porta, Deus a fazer algo grandioso na nossa vida. E a gente entende aqui que a multiplicação começou quando ela teve uma disposição. O profeta falou, você vai ter que ter uma disposição.
pegar o pouquinho que você tem e repartir com os teus vizinhos. Porque naquela época, não sei se você, quando era criança, minha mãe falava assim, dizia assim, ai, quando vinha assim uma tigelinha de bolo, um prato de bolo, né? Que naquela época não tinha, né? Era complicado ter. Começou os Tupperware, né? Naquela época, as reuniões de Tupperware naquela época. Então, minha mãe fazia muitas reuniões de Tupperware em casa. E quando minha mãe ganhava o prêmio do Tupperware, minha mãe falava assim, não, isso aqui não vou dar. Né? Pegava outras coisas para dar, porque valia ouro, né? Tupperware. Até hoje vale ouro, né? A gente dá potinho de sorvete, essas coisas, quando alguém está em casa, a gente manda levar, né? Mas aquele bezerro de ouro que você tem na tua casa, você fala, não, esse não, né? Minha cunhada, esses dias eu fui almoçar lá, e minha cunhada deu um potinho de Tupperware para mim, preto. Ela falou assim, olha, vai, mas um dia tem que voltar. E a gente fala assim, mas voltar vazio é chato, não é? Mas hoje a turma está tudo com cara de pau. A turma fala assim, olha, eu vim entregar, mas não trouxe nada para você. Mas a época lá da minha mãe era assim, era uma vergonha você devolver um prato sem ter alguma coisa. Era ou não era, Cida? É, não é? Até os dias de hoje a negada hoje já está mais cara de pau, mas, né? Aquelas coisas assim mais light, né? Antigamente só se fazia churrasco se o pai conseguisse bancar, né? Tinha aquele negócio, não, se vai fazer o almoço em casa é por minha conta. Hoje já virou americano, já virou israelense, né? A turma já fala assim, não, eu vou fazer, depois você manda o Pix, ou chega lá na hora, lá a pessoa já fica assim, Rose, você não pagou a sua parte, hein? Cadê os 40 contos? Né? Tem aquela turma que cobra na caruda, né? Tem guerra em família que o almoço já começa antes, a guerra já começa antes do almoço. A pessoa está na porta já recebendo. Mas a época aqui dessa viúva, você já imaginou, na época da nossa mãe tinha esse negócio? Imagine nessa época aqui, irmãos. Se você fosse emprestar alguma coisa, tinha que devolver. E ela foi emprestar vasilhas. Sabia que ela ia ter que devolver com azeite. Você já imaginou? E ainda o profeta fala assim, derrama, não pegue poucas, pegue muitas vasilhas vazias. Mas ela só tinha só o quê? Um pouquinho de azeite. Então ela teve que se movimentar dentro dela para que a multiplicação acontecesse. E muitas das vezes a gente fica como cristão sentado, deitado na rede. Eu já fiz a minha parte, já orei. E a gente não faz a multiplicação acontecer, a gente não vai para a ação. Porque, irmãos, nós temos que orar e ter atitude, ter uma ação, ter um despertamento dentro de nós, para que o milagre possa acontecer. Você ora, unge, vem aqui, traz os teus currículos para o pastor ungir. Qual é a tua atitude agora? Sair entregando, enviar os currículos, ir lá, conversar com um, conversar com o outro. Deus quer ver essa atitude da vida da gente. E aquela mulher poderia falar assim, eu vim aqui pedir uma cesta básica, eu vim aqui como viúva, cheia de problema, e eu disse que só tem um pouquinho de azeite, e aí o Senhor fala para mim emprestar vasilhas vazias, e entrar na minha casa, fechar as portas, e começar, não vai dar nem para a primeira vasilha, se eu tenho só um pouquinho, como é que eu vou encher todas as outras? Mas a Bíblia fala que aquela mulher acreditou na palavra do profeta, e o que está faltando no meio do povo de Deus é acreditar na palavra, é viver a palavra, é acreditar aquilo que você está recebendo hoje e começar a colocar em prática na tua vida. Colocar em prática na tua vida. Eu falo para mim também. A gente tem que colocar em prática. Não basta apenas orar e pregar a palavra, que é muito bonito orar e pregar, mas a gente tem que colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Se eu pedir, eu recebi, eu estou com a unção nas minhas mãos, e o Senhor está falando assim, vai colocar em prática agora, saia do marasmo, saia daquilo que o inimigo está acostumado a deixar você lá, comece a improvisar dentro da tua casa, comece a improvisar no teu ambiente de trabalho, comece a ser o melhor, comece a fazer o melhor, comece a movimentar dentro de você, porque a multiplicação vai começar a acontecer quando você se movimentar dentro de você. Está entendendo? Está pegando essa palavra? Tem muita gente que falava assim, não, estou esperando do Senhor porque eu tenho promessa. Tem promessa, mas e aí? Só vai ficar nesse negócio de ter promessa? Aí levanta 2 horas da tarde. Ai, Senhor, o Senhor não faz nada na minha vida. Não tem uma atitude. Deus falando com você o que você tem que fazer, mas não... eu sei que é para mim fazer. Tem gente que fala assim, pastor, Deus já falou várias vezes comigo. Né? Tem uma historinha que eu sempre conto, que eu não vou contar aqui para vocês, né? Vocês querem que eu conte? Depois eu conto, né?
Tem uma historinha que eu conto sempre quando eu termino minhas palestras, que eu estou lá ensinando meus treinamentos, eu conto essa historinha que faz com que a gente se movimente dentro de nós. Todos os dias a gente escuta muitas vozes falando com a gente, mas a gente não quer colocar em prática. E a Bíblia fala que essa mulher saiu e emprestou muitas vasilhas, tá? E sabe o que eu aprendo aqui? A multiplicação acontece quando eu divido o meu sonho, quando eu divido um pouquinho de mim com as outras pessoas, tá? O que eu tenho feito por alguém? Eu te pergunto, o que você tem feito por alguém? Ah, pastor, mas eu estou cheio de problema, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? A ação de buscar vasilhas vazias significa agir. Vizinho, vasilhas vazias representam pessoas que estão com as vasilhas cheias. Muitas ali falaram assim, olha, eu estou aqui cheio de água, minha vasilha está cheia de água, mas eu vou esvaziar para emprestar para você. Não é assim? Você fala, peraí, eu vou emprestar uma... Quando é na sua casa, você fala, peraí que eu vou desocupar uma aqui e vou dar para você. Queridos, a multiplicação vai acontecer na nossa vida quando a gente se torna bênção na vida de alguém. Porque aquela pessoa está cheio, não do azeite, mas está cheio de problema, de outras coisas. E as vasilhas vazias representam o quê? Que agora aquela pessoa, ela conseguiu falar para você o que estava passando, o que estava sentindo. Você foi bênção para alguém. Às vezes a gente está tão assim, irmãos, preocupado. Fala assim, puxa, eu vou perder tempo aqui com essa pessoa. Eu tenho que correr, eu tenho que vender, eu tenho que fazer isso. E às vezes, irmãos, Deus está trabalhando por você quando você gasta o seu tempo para dedicar a ouvir alguém, ajudar alguém, a estender a mão para alguém, ajudar a empurrar o carro de alguém. Eu já fiquei parado com meu pneu furado no projeto de vida, né? Eu conto aqui, furou meu... Não, tinha um prego já no pneu do carro. Já tinham avisado eu há 2 semanas. Eu fui para São Paulo, voltei de São Paulo e fui para São Paulo, voltei de São Paulo e sabendo que o prego estava lá. Aí um dia, deixei o carro para a Ana, falei, Ana, vai trabalhar com o carro. A Ana foi trabalhar com o carro. A Ana voltando, o que aconteceu? Murchou o pneu. Daí ela subiu e colocou o carro na marginal lá, colocou em cima lá do lugar. Daí eu fui lá, cheguei lá, falei, pode ir embora. E eu vou trocar esse pneu aqui, rapidinho eu troco e vou embora. Daí a Ana foi embora. Ah, não quer que eu fique ajudando? Não, vou trocar o pneu aqui. Daí fui. E aí tinha a chave no carro, começou a entortar tudo a chave, vai. Falei, puxa, alguém vai parar. Daí fiquei ali na marginal, né? Falei, alguém vai parar para me ajudar. Começou a chover para ajudar. Falei, quer saber de uma coisa? Vou comprar. Liguei para a Ana, vem aqui de novo. Vai comprar uma chave. Aí fui lá no Extra, olhei a chave do Extra, aquela chave estrela. Falei, essa aqui vai ajudar. Fui lá, comprei a chave, fui lá. Pá, a chave na hora entortou. Falei, gente, o que eu estou fazendo errado? Aí eu lembrei, né? Já ia começar o culto aqui no Projeto de Vida. Lembrei, falei, pô, o Eric tem borracharia. Eu estou perdendo tempo. Liguei, Cido, o Eric está aí? Tá. Fala para ele que estou aqui na marginal, para ele vir trocar meu pneu, né? Aí o Eric chegou. Irmãos, eu marquei no relógio, não deu menos de acho que 40 segundos para ele trocar o pneu. Parecia daqueles do Fórmula 1. Ele chegou com uma chavinha desse tamanho, pequenininha. Aí ele foi, abriu assim, daí ele fez assim. Falei, ó, Eric, já tentei, emperrou, acho que o parafuso não sai. Ele falou, não, é jeito, pá. Falei, não. Pô, eu sou quase o dobro do Eric. Como é que ele conseguiu? Pá, jogou. Dá o pneu, pá, trocou, tal. Virou ali e falei, puxa, Eric, eu tô com 2 chaves aqui. Ele falou, não, essas 2 chaves aqui, só para vender. Nunca tenha no teu carro. Tem que ter a chave certa, do jeito certo, da maneira certa. Aí ele pegou, fechou assim e falou assim, tô de presente para você. Ah, oh, glória a Deus, né? Sabe o que eu entendo com isso? Ele perdeu o culto para ajudar o pastor lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E toda vez que às vezes eu vejo alguém empurrando o carro, esses dias eu vi uma pessoa, um casalzinho empurrando o carro, eu parei com o meu carro, falei, vamos lá, entra no carro que eu vou ajudar vocês a empurrar. Eu tenho cabo aqui, né, para fazer a chupeta, se necessário. E aí, queridos, quando a gente faz por alguém, saiba que alguém vai fazer por você. Então, meu querido, essa mulher teve que ter uma atitude. E tem momentos que a gente tem que ter uma atitude também, mesmo vivenciando problemas na nossa vida.
Mesmo você vivenciando alguns problemas na tua vida, fale assim, mas eu vou estender a mão para alguém, vou ajudar, vou fazer. Tem gente que ele é capitalista, né? Não, se pagar eu vou, se não pagar eu não vou. E nem sempre a pessoa vai ter dinheiro para pagar. E nem sempre, às vezes, aquela pessoa tem condições de agradecer, voltar para agradecer você. Já fez muito favor e nunca foi homenageado, agradecido? É, não é? Hoje eu fiquei tão feliz com uma coisa que aconteceu, irmãos, que eu só não chorei na frente porque que eu falei, não, vou manter a compostura aqui, né? Falei, não vou chorar aqui não, porque fica chato, né, chorar, né? Sabe aqueles dias que você está desde cedo batalhando para vender alguma coisa, você não vende nada, mas esses dias aí atrás eu peguei e fui. Me chamaram para fazer uma palestra e ele falou assim, você pode vir fazer uma palestra aqui para a gente da nossa CIPAT, mas a gente não vai pagar nada. E as pessoas falam assim, você vai dar palestra sem ganhar nada? Eu falei, vou lá. E ainda foi 2 dias ainda. Faltou um lá, ele falou, você pode vir no segundo dia? Daí fui, tal. Sabe aquele negócio de se arrumar, vai lá, monta, dá palestra, falei 2 temas complicados e difíceis de falar, né? Que é doenças transmissíveis, que eu fui falar, que é complicado você falar todos aqueles nomes lá, né? Gonorreia, aquelas coisas lá, sífilis, né? Falar e levar com brincadeira. Levei na brincadeira. E a outro tema era falar sobre tabagismo e alcoolismo, que ninguém queria falar. E eu fui lá, fiz a palestra, ganhei uma lembrancinha, vim embora para casa, passou. Hoje ele foi lá, técnico de segurança foi lá na empresa, foi lá conhecer a escola. E aí ele foi tirar uma dúvida lá com o dono da escola. Daí ele falou assim, mas primeira coisa, eu vim aqui não só para perguntar, mas eu vim aqui para agradecer diante do seu patrão, né? Dentro do seu chefe, né? Aí falou, cara, o que ele vai falar agora, né? Ele falou de todas as palestras que foram ministradas lá. Nós fizemos lá um informativo para as pessoas votarem nas palestras que eles mais gostaram. E no meio de 200 e poucos funcionários, a palestra que mais eles gostaram foi a sua, Alexandre. E aí ele falou assim, nossa, foi maravilhoso a palestra que você fez. E tanto que um desses dias, o diretor da empresa estava no meio do pessoal lá assistindo. E eu vi que veio um senhor cumprimentar eu no final, né? E eu sempre conto uma historinha, né? Ele veio no final e cumprimentou eu. E eu vi que aquele senhor cumprimentou eu. Mas assim, imaginava que ele era, né, o bambambam lá, né? E eu cumprimentei, atendi bem. Ele falou, nossa, muito boa a sua palestra, tal, né? Cumprimentou. E ele falou assim, que o gerente foi lá e falou assim, você vai lá na escola, agradecer o rapaz lá. E você vai falar para ele que a partir de agora, nós, aqui a empresa, vai fazer como que você fala? A gente vai fazer um bem bolado agora com vocês lá da escola. Tudo que tiver de treinamento, como ele veio aqui de graça, ele serviu aqui, foi muito bom, eu gostei dele. Eu quero que ele fique aqui agora cuidando dos treinamentos, das coisas aqui. E todas as oportunidades de treinamento a gente vai passar para ele, né? E não é gostoso, irmãos? E aí eu fiquei assim tão emocionado, porque ele começou a falar e na frente de alguém que estava ali, né? E aí você fala assim, às vezes você, irmãos, gasta um tempo para ajudar alguém, para fazer alguma coisa. Eu quero dizer para vocês, os pastores que estão aqui, os irmãos que vêm na noite de terça-feira, você diácono que está aqui, você músico, você obreiro, a você, Carla, que está aqui, tão jovem, poderia estar em tantos lugares, não tem um culto que a Carla não perda, né? Dificilmente a Carla perdeu um culto para estar aqui. E eu quero dizer, Carla, tudo aquilo que você fizer, Deus vai fazer por você. Tudo aquilo que você fizer por alguém, Deus vai retribuir. É só você repartir o teu pouquinho de azeite com alguém, repartir o teu tempo com alguém, você abrir o teu coração para abençoar alguém. É você que está nos acompanhando aqui. Às vezes você precisa fazer alguma coisa por alguém, você parar de olhar só para você, só para dentro de você, só para o tamanho do teu problema. Aquela lá, ela teve que entrar, ela teve que ir lá, explicar, né, pedir emprestado as vasilhas, mas depois, meu querido, ela voltou com aquelas vasilhas e ela abençoou todas as suas vizinhas. Ela foi uma bênção na casa dos seus vizinhos, ela abençoou cada uma delas, porque havia um tempo difícil ali naquela redondeza. Talvez muitas das vizinhas que poderiam ajudar ela, não ajudaram, e agora ela estava ajudando. E é tão gostoso a gente poder ajudar alguém, né, irmãos? Tão gostoso. Talvez nunca ninguém estendeu a mão para você, mas se você tiver a oportunidade, estenda a mão e abençoe a vida de alguém. Porque Deus não vai ficar devendo nada para ninguém.
Servir a Deus é algo maravilhoso. E a gente tem visto as pessoas hoje fugindo da casa do Senhor. Hoje a gente vê as pessoas não querendo mais fazer mais nada na casa do Senhor. Quinta-feira, essa quinta-feira agora, dia 4, a gente vai fazer o culto e eu vou fazer aqui uma reunião com toda a nossa liderança. Nós vamos ajustar algumas coisas aqui, eu vou fazer o culto, vai ter o culto normal e eu quero que vocês todos participem. O assunto que nós vamos tratar aqui é crescimento da igreja, organização. E o pastor não trabalha e não faz a obra sozinho. E a gente precisa de pessoas que gastem um pouquinho do seu azeite para dividir um pouquinho do tempo delas com a obra do Senhor. Precisamos de professores, né, do cultinho, precisamos de diáconos, precisamos de pessoas, porque a nossa igreja vai crescer. Esse lugar aqui já está se transformando em lugar pequeno para nós. E a gente tem projeto para comprar o nosso terreno, tem projeto para a gente fazer, e tem muita coisa grande que a gente vai fazer para o ano de 2022. E Deus vai usar você, irmãos. Deus vai usar eu. Deus vai usar quem quiser. Na noite de terça-feira, nós vamos começar aqui um trabalho aqui que tem como tema Descubra o teu talento. Terça-feira, se você tem vontade de conhecer a Bíblia, se você tem vontade de conhecer, falar em público ou desenvolver alguma coisa, se você fala assim, eu não sei o que fazer. Na verdade, não sei nem por onde eu começo. Vem na noite de terça-feira, nós vamos estar aqui ministrando alguns temas que vão te ajudar a entender, a ler, a conhecer mais a Bíblia, a ter uma vivência com Deus. O pastor Nilson, o pastor Adriano estão na frente desse trabalho de terça-feira, discipulando aqui pessoas que querem ser discipuladas, porque tem pessoas aqui que têm dúvida. Tem pessoas aqui que não sabem como orar, não sabem como falar de Jesus, não sabem o que fazer, tem uma vontade de fazer, mas não sabe como fazer e como começar. E na noite de terça-feira a gente vai ter esse tempo aqui, é uma célula grande. É um culto onde as pessoas podem tirar dúvida, é um culto onde as pessoas podem falar uma com as outras, é um culto que você pode conversar, é um culto que você pode falar assim, pastor Nilson, como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Queridos, a gente precisa aprender, a gente precisa crescer, a gente precisa dividir um pouquinho do nosso azeite. Eu sei que você veio aqui hoje por causa de um problema, por causa de uma situação. Como foi aquela viúva? Ela achava que o profeta ia dar uma cesta básica para ela. Mas eu quero dizer, meu querido, o profeta falou assim, o milagre vai acontecer quando você tiver atitude. E tem momentos, irmãos, que a gente recebe o pagamento, a gente tem medo de tirar o dízimo, a gente tem medo de pegar um envelope de oferta. A gente fala assim, a gente ouve tantas coisas aí, irmãos, de pessoas no YouTube falando, mas você pode ver que aquele que fica falando, não leva oferta não, não leva dízimo não, não faz isso não faz aquilo não, que a Bíblia não fala isso. No final, o que ele fala? Mas escreva aqui no meu canal, coloque aqui, clique aqui no sininho, porque quanto mais visualizações ele tiver, ele vai ganhar um dinheiro do YouTube. Olha, tem tá passando aqui, se quiser ajudar esse ministério aqui, ué. E às vezes, irmãos, a pessoa deixa de ofertar na igreja que ele frequenta para ofertar pessoas que ele nem conhece. Por isso, ame essa obra, ame aquilo que você está fazendo. E às vezes Deus vai nos desafiar, porque dá dízimo quando a gente está sobrando, né? Gostoso dar dízimo quando está, né, irmãos? É, não é? Você tirar um dízimo lá de 7 mil reais, você vai tirar 700 reais. Olha que benção. Aí você fala, ai, ai, ai. Mas você recebeu 100, você tirar 10 reais, já vai fazer um desfalque, hein? Mas aí que tá. O que ela teve que fazer? Quando ela viu todas aquelas vasilhas vazias, ela tinha que colocar em prática. Ela foi, não foi o profeta que falou assim. Você já percebeu que o profeta não foi dentro da casa dela? Que o profeta falou que dá aqui o azeite, que agora vai acontecer a multiplicação. A multiplicação aconteceu ela sozinha. Ela crendo, ela confiando. A multiplicação aconteceu quando ela obedeceu, quando ela ouviu, quando ela praticou, quando ela teve uma atitude. Então, meu querido, eu sei que Deus está falando já e já falou ao teu coração. Tem uma atitude. Fala para quem nos fala, tem uma atitude. Amém? Tem uma atitude. Vocês querem ouvir a historinha para ir embora? Agora vocês ficaram curiosos, né? Mas quem já ouviu, fica quieto, tá? Não precisa contar. Então, vou contar a historinha aqui para vocês. Eu sei que a gente tem aqui bastante visitantes aqui e eu quero contar essa historinha para você, tá?
e depois a gente vai orar e a gente vai embora. E a você que está aí acompanhando a gente pela Facebook, guarde essa historinha com você, tá bom? Essa historinha fala-se, é uma história meio assim que podemos dizer que é uma história um pouco verídica. Ela tem um pouquinho de algumas coisas verídicas e tem algumas coisas que são criativas, né? São uma história criativa. Então vamos lá para a história? Está aqui comigo? Acorda quem está do teu lado aí e fala assim, o pastor vai contar uma história agora, né? Olha, havia uma aldeia muito pobrezinha, que apenas era uma rua só nessa aldeia. E nessa aldeia havia ali os moradores e tudo que eles tinham, eles repartiam aquilo que eles tinham. Aquele que tinha galinha pegava os ovos e levava e repartia com seus vizinhos. Aquele que tinha uma verdura, uma alface, ele repartia também com seus vizinhos. E tinha um homem ali que morava numa casa amarela e ele tinha no fundo do quintal uma macieira da maçã. E ele pegava, quando dava as maçãs, ele separava as maçãs e levava para o João, para a Maria, ele entregava nas casas dos seus amigos, repartia quando tinha, e ele dividia com seus amigos. E assim eles viviam assim, numa situação pobre, humilde, porém eles repartiam e a amizade deles era muito grande. E naquela noite aquele homem foi deitar e quando ele pegou no sono, uma voz disse assim para ele, uma voz falou no quarto, vá para a ponte de Londres. Já imaginou uma voz dessa? Aquele homem levantou, olhou embaixo da cama, abriu a janela, não tinha ninguém ali. Na segunda noite, de novo, quando aquele homem pegou no sono, uma voz veio e disse assim, vá para a ponte de Londres. Aí ele foi, comentou com o amigo, falou assim, olha, há 2 noites seguidas eu tenho um sonho que diz assim, vá para a ponte de Londres. Aí o amigo disse assim, cara, para de acreditar em sonhos, você está pensando em coisa, a ponte de Londres fica a 3 dias de viagem daqui, você vai deixar todas as suas coisas, você vai deixar sua casa para pegar uma viagem de 3 dias e caminhada até a ponte de Londres? Ah, é bobeira isso, não acredite não, isso aí é um sonho que você teve. Na terceira noite, aquele homem ficou pensando, se hoje a voz falar comigo, eu vou ir para a ponte de Londres. Mas ele estava tão ansioso no coração que ele não queria dormir, demorou para ele pegar no sono. E quando ele pega no sono, a voz fala, vá para a ponte de Londres. Então aquele homem levanta de manhã, avisa os vizinhos, e muitas pessoas riem dele, mas ele vai para a ponte de Londres. 3 dias de caminhada, e ele chega na ponte de Londres às 6 da manhã. E ele vai até o meio da ponte e fica lá esperando, porque a voz dizia, vá para a ponte de Londres. E aí, aquele homem ficou 6, 7, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. Tem hora que a gente fica também parado no meio da ponte, esperando as coisas acontecerem. É assim a vida do cristão, é assim a nossa vida. Ficamos ali esperando, porque a voz dizia, vá para a ponte de Londres. Quando chegou a noite, 7 da noite, aquele homem disse assim, nossa, nada aconteceu, porque a voz dizia, vá para a ponte de Londres. Então aquele homem vai embaixo da ponte, dorme aquela noite, fica ali embaixo da ponte, e no dia seguinte ele levanta, vai correndinho e volta de novo na ponte de Londres. E aí os comerciantes começaram a conversar entre eles, dizendo assim, puxa, mas aquele homem está desde ontem aí parado, será que ele vai se matar? Será que é suicídio? Será que ele está perdido? E um dos comerciantes disse assim, eu vou lá conversar com ele. E aquele comerciante chegou lá e perguntou assim, você está desde ontem aqui? Por que você está aqui parado nessa ponte desde ontem? E aí aquele homem disse assim, olha, 3 noites consecutivas eu tive um sonho que dizia assim, vá para a ponte de Londres. E aí ele disse assim, aí eu estou aqui. Aí aquele comerciante começou a rir e falou, rapaz, você está aqui por causa de um sonho, de uma voz que você nem viu, nem conhece, nem sabe quem é essa pessoa que falou com você. Ah, você está de brincadeira. Eu também tive uns tempos atrás aí, eu tive um sonho. Que uma voz também igualzinha à sua falava comigo. Vá a 3 dias de caminhada, numa pequena aldeia, tem uma casa amarela. No fundo da casa amarela tem uma macieira, e embaixo da macieira tem um tesouro escondido. E aquele comerciante começou a rir e falou, rapaz, eu vou deixar meu comércio para ir atrás de sonho, ir atrás de loucura, ir atrás de voz. Eu tenho mais o que fazer da minha vida.
Virou as costas e foi embora. Então aquele homem entendeu por que ele estava ali, correu, viajou mais 3 dias de viagem, ansioso, cansado, não parou nem para comer, nem para beber, e ele chegou rápido na sua casa, depois de 3 dias, entrou na casa, foi correndo, cavou embaixo da macieira e lá estava o tesouro escondido. Pegou aquele tesouro, como ele sempre fazia, poderia ficar só com ele, mas ele dividiu com todos os vizinhos. E aquela aldeia, de uma aldeia pobre, se transformou numa aldeia das mais ricas, e até os dias de hoje existe uma fonte nesse local. As pessoas jogam moedas nesse local. Os comerciantes fizeram pousadas, hotéis ali e ficaram ali porque aquele lugar, aquela fonte, aquela terra é a terra dos sonhos, é a terra da esperança, é a terra que as pessoas vão lá, jogam as suas moedas e acreditam que os seus sonhos vão se tornar realidade. Eu quero dizer para você, muitas dessas pessoas vão zombar de você. Muitas pessoas vão dizer: você continua fazendo campanha por aquela coisa? Você continua dividindo o seu azeite para alguém? Você continua fazendo esse papel de tonto, de bobo? Você continua correndo atrás do seu sonho? E eu quero dizer, muitas pessoas vão tentar te paralisar no meio da tua caminhada. Muitas pessoas vão rir de você. Muitas pessoas vão zombar de você. Ninguém quer ver o teu bem. Ninguém quer ver você crescendo. Ninguém quer ver você fazendo coisas incríveis. Mas as pessoas só querem ver a tua desgraça. As pessoas estavam rindo desta viúva aqui. As pessoas estavam zombando dela. Olha, o seu marido trabalhou tanto tempo lá e a igreja não está te ajudando agora, né? Olha, vá lá pedir para o profeta ajudar você. Mas o profeta poderia ajudar, mas aquela comida ia acabar. Mas aquela mulher, ela recebeu uma palavra de vitória e ela acreditou. E eu quero dizer, meu querido, não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. E você que está se acompanhando aí pelo Facebook, nunca pare diante das adversidades. Mas eu declaro para você, vá para a ponte de Londres. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Sonda-me. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Deixa Deus usar você. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero que você ore agora pelo teu propósito. Por que você está fazendo essa campanha?
Senhor, nós estamos orando aqui 7 noites, Senhor, por um propósito, Senhor. Eu tenho o meu. Eu já estou vendo os milagres que o Senhor está fazendo, como vale a pena a gente investir esse tempo. Mas hoje nós aprendemos, Senhor Jesus, que nós temos que investir um pouquinho no Teu reino, que nós temos que investir um pouquinho, Deus, na vida do próximo, que nós temos que investir um pouquinho, Deus, na nossa ação, na nossa atitude. Muitas das vezes a voz já falou, muitas das vezes que você tem que fazer, muitas das vezes o Senhor já falou para o que você tem que fazer, mas você está aí achando que essa voz não vale a pena, acreditando que Deus não está falando com você, reclamando, murmurando. Pare de reclamar, pare de murmurar. Você é vencedor, você pode, você consegue. Levante amanhã, levante, comece a colocar em prática aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Comece a fazer isso. É coxinha que Deus colocou nas tuas mãos, faça coxinha. Se é para você vender alguma coisa, comece a vender, comece a pedir para Deus te dar a sabedoria, discernimento, comece a praticar, comece a entregar um pouquinho mais de você, comece a dividir um pouquinho mais de você com outras pessoas, comece a fazer a obra do Senhor novamente, volta a fazer a obra do Senhor novamente, volta a agradecer a Deus, volta a investir na vida de alguém, começa a ser um intercessor dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu lar, começa a vir aprender a palavra, começa a falar: Senhor, eu vou me dedicar um pouquinho mais, Senhor. Deus, nós oramos por esse projeto teu, nós oramos por esse propósito que você está buscando, seja para a tua filha, seja para o teu filho, seja para o teu pai, seja para a tua vida particular, seja para a tua família, seja para o teu neto, seja para quem você está buscando. A você que está em casa, meu querido, eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas uma coisa eu tenho a certeza: Deus já falou o que você tem que fazer. Deus já colocou algo no teu coração para você executar. Deus já colocou algo no teu coração para você exercer e fazer isso. Então, meu querido, não olha para quem está rindo de você, não olha para quem está zombando de você, porque essas pessoas não querem o teu bem, mas olha para Deus. Deus hoje está te chamando. Se você está aqui é porque Deus está te chamando de novo. Se você está aqui é porque Deus ainda acredita em você. Se você está aqui nessa noite ouvindo esta palavra, é porque Deus ainda tem algo para fazer na tua vida, tem algo para fazer na tua casa, tem algo para fazer através de você. Você é valoroso na presença do Senhor, e eu declaro a bênção de Deus na tua casa. Eu declaro a bênção do Senhor em áreas da tua vida. Todo mal está sendo derrotado agora, toda maldição está sendo quebrada agora, e eu libero a palavra de vitória sobre a tua vida, eu libero a palavra de bênção sobre a tua vida. Deus vai multiplicar o teu azeite, Deus vai multiplicar aquilo que tem faltado na tua vida. Deus vai colocar aquilo que você necessita, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pensado em alcançar. Deus já está preparando, e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família, no nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, nesta noite eu declaro que a minha multiplicação já começou a acontecer, porque a partir desta noite eu vou multiplicar o azeite que eu tenho na minha vida com outras pessoas, e haverá milagre na minha vida também. E eu tenho a certeza que o meu sonho eu vou alcançar, e eu vou testemunhar naquele altar o que o Senhor vai fazer na minha vida, no nome de Jesus. Dá uma linda salva de palmas e glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Você pode se assentar, meu querido, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero aqui encerrar esse momento aqui, né? Eu quero agradecer a você que está em casa, que Deus te abençoe. Se você quiser ofertar, dizimar, entra aí com seu, né? Tem Pix aí para você fazer. Você pode trazer aqui na igreja, manda alguém entregar aqui. Sempre um diácono está recebendo a tua oferta. E que Deus abençoe grandemente a tua vida, viu? Eu vou orar por você. Que Deus te abençoe, né? No nome de Jesus, né? Meu Deus e meu Pai, obrigado por essas pessoas que acompanharam aqui. Sempre oramos, ó Deus, pela vida do Alex, da Simone. Simone que tem nos acompanhado, Senhor Jesus, pelo Facebook. Deus, a Ana,
Deus, o Júnior, Senhor, lá nos Estados Unidos, ó Deus, assiste os cultos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, depois ele entra, compartilha da palavra. Obrigado porque eles estão com a gente, sendo membros, ó Deus, tão distantes, sendo membros com a gente. Deus, eu louvo a Deus, oro, Deus, e abençoa, Deus, a vida da irmã Gessilda, do Júlio. Peço a bênção do Senhor, peço o milagre do Senhor na vida de cada um deles, aqueles que estão nos acompanhando agora, que a bênção do Senhor chegue na casa, na vida, na família, desde agora e para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você que está em casa.